Olá, meus irmãos, passando hoje nessa quarta-feira, dia 4 de setembro, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditador será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, lá no seu capítulo 4, versículo 38 a 44. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com muita febre. Intercederam a Jesus por ela. Então Jesus se inclinou sobre ela e com autoridade mandou que a febre a deixasse. A febre a deixou e ela imediatamente se levantou e pôs-se a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham doentes com diversas enfermidades os levavam a Jesus. E ele impunha as mãos sobre cada um deles e os curava. De muitas pessoas são demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus." Ele os repreendia, proibindo que falassem, pois sabia que ele era o Cristo. De manhã bem cedo, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, tendo-o encontrado, tentavam impedir que ele as deixasse. Mas ele disse-lhes: "Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, pois é para isso que fui enviado." E ele ia proclamando pelas sinagogas da Judéia. Meus irmãos, o evangelho de hoje é esclarecedor para nós. Jesus saiu de Nazaré, onde tinha permanecido de forma oculta durante 30 anos. Aparece quando nasce nas escrituras e depois, aos 12 anos, se perde no templo, na caravana, e depois, aos 30, no início do seu ministério. Não é verdade? E foi para Cafarnaum, na beira do mar da Galileia. Então, de 30 anos, seu ministério 3, Jesus aparece então a 90% do tempo recluso, meditando, obedecendo a seus pais e cumprindo a lei na risca. E depois, nos 3 anos, não é verdade? Portanto, 10%, meditava 90% e falava 10%, exemplo excelso para nós, aí, cumprindo a lei e a praticando, ensinando por toda a parte que o reino de Deus estava próximo, falando em parábolas e ensinando os seus discípulos em particular. Então Simão Pedro, ele foi lá para Cafarnaum, na beira do mar da Galileia. Simão Pedro morava em Cafarnaum. E Jesus ensina e age, com extrema coerência, mostrando pouco a pouco na prática o significado dos seus ensinamentos. Curou a febre da sogra de Simão Pedro, com autoridade, como diz São Lucas. Então, ao curar a sogra de Pedro, ela começa a servi-los. Então é preciso sermos curados do pecado, é preciso sermos curados da situação adâmica que vivíamos, para agora, numa nova situação crística, servir. Não é verdade? Então, ele chega perto da senhora, inclina-se e manda que a febre vá embora. Mandou o demônio sair e agora manda que a febre saia. Tudo muito rápido. A febre sai e ela imediatamente prepara alguma coisa para eles comerem. Aqueles que são tocados por Cristo não querem servir, não querem ser servidos, mas querem servir. Não é verdade? Então, assim que a febre sai, ela vai lá, prepara alguma coisa e imediatamente começa a servir a todos. Quando termina o sábado, o Shabá, Jesus é procurado por todos os doentes do lugar, impõe as mãos sobre cada um deles e os cura. Os possessos faziam sua profissão de fé: "Tu és o Filho de Deus." Jesus se recolhia de manhã bem cedo em um lugar deserto para rezar e depois saía anunciando a boa nova, só depois ir para pastoral. Deus abençoe você para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar com o salmista no Salmo 32: "Feliz o povo cujo Deus é o Senhor." Grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.